Eu quero fazer menção da palavra do Senhor, e essa palavra, ela está no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Livro do profeta Ageu, capítulo 1. E eu quero ler um trecho das Escrituras Sagradas para estar comentando com vocês essa noite. Diz o profeta Ageu, em seu livro, no capítulo 1, no verso 2: assim fala o Senhor dos Exércitos: este povo, diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Do verso 10 diz assim: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Vi a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. No verso, eu vou ler alguns versos saltitados, porque vai estar dentro do meu comentário. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, pessoal, irmãos, amigos que nos ouvem através desses canais de comunicação, estou meditando nessa passagem hoje, e o Espírito de Deus colocou algo no meu coração, que mais que o templo, mais que o local da adoração, a mensagem do Senhor aqui para esse povo é a honra. Mais que tudo, o que o Senhor está querendo é a honra. Até porque, para que serve o templo, se ele não é adorado e honrado? Esse povo, que as Escrituras remetem aqui no tempo de Ageu, eles ficaram um tempo, 70 anos, num cativeiro, no meio de um povo estranho, de deuses estranhos, povo babilônico. Agora cumpre-se o tempo do Senhor,
O tempo do Senhor diz que seria 70 anos, mas como estava 69, faltava alguma coisa para se completar, eles achavam que ainda não era o tempo, mas estava tudo cronometrado, segundo Deus tinha dito que faria. E eles voltam agora, depois de terem passado todos esses anos, sem ter como adorar o Senhor, como honrar, como buscá-lo da maneira que Ele quer. Eles voltam agora para a sua casa, eles voltam agora para a sua terra, e a preocupação deles estavam só em construir patrimônios pessoais. Eles estavam buscando construir suas casas, mas não somente isso, eles queriam construir algo luxuoso da época, porque quando o texto diz aqui casas apaneiladas, está falando de madeiras boas, madeiras tiradas das melhores árvores, que faria casas luxuosas, casas muito bonitas. Então eles voltaram com esse princípio e com este propósito. E quando eu olho esse texto, eu vejo que está tudo fora de ordem, porque o propósito do retorno deles para Jerusalém, para a terra deles, os judeus de volta à terra deles, foi com um princípio: o princípio de adorar a Deus em primeiro lugar, o princípio de buscar o Senhor, porque a partir daí tudo se acrescentaria na vida desse povo. Então o que eu vejo aqui nesse texto, o eterno Deus está preocupado com princípios, não só no templo, mas o Senhor está falando aqui através do profeta que tempo, faz uma repreensão quando o profeta diz: acaso é tempo de vocês morarem nessas casas luxuosas que vocês fizeram ou que estão fazendo, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Então vejam que aquela saudade que eles sentiam lá na Babilônia, eles choravam lá de saudade, quando agora estão em sua terra para adorar o Senhor, eles mudam a busca e o princípio de tudo. Então eu vejo aqui que o Senhor está preocupado com princípios. O nosso Deus é um Deus de princípios. A palavra de Deus começa com a palavra princípio. O nosso Deus é um Deus de princípios. E eu vejo que aqui o Senhor, qual é o princípio que Deus está buscando deles aqui? Não é o templo, tão somente, porque o templo é um lugar de se adorar ao Senhor. O templo é um lugar da reunião coletiva onde buscamos ao Senhor. Mas o Eterno está muito mais preocupado que com o templo, porque Ele não é alguém preso a uma religiosidade, não. Ele está preocupado aqui e chamando a atenção para o princípio da honra. A honra a Ele, a honra ao Pai, porque vejam, o Senhor está dizendo que fez cessar o orvalho sobre a terra, de forma tal que eles não puderam colher. E olhem o que acontece quando nós quebramos princípios, e o princípio aqui quebrado é o da honra. Esse povo não conseguia prosperar. Vejam que
O profeta Ageu diz: aqueles que recebem colocam no bolso o seu ganho, mas é como um saquitel furado. É como se o bolso do recebimento deles estivesse furado e o dinheiro caísse todo, se perdesse. Não rendia, não prosperava. Sabe, esses dias, eu bateu na porta de minha casa 2 missionários. E eles vieram ali, 2 missionários venezuelanos, eles vieram ali e dizendo que estavam passando dificuldades, estavam passando problemas, não tinham aonde comer, eles arranjaram um local para morar, mas eles estavam, enfim. E conversando ali com eles, eu doei 2 livros meus para eles. E eu disse assim: olha, amigos, o que eu posso ajudar vocês é com R$50, vou dar de oferta para vocês. Eu vou passar agora por Pix. E passei para eles. Eles agradeceram e tudo, o Senhor despediu e foi embora. Eu dei do pouquinho que eu tinha, dividi com eles. E no dia seguinte, eu recebi 5 vezes mais do que eu dei para eles. 5 vezes mais do valor que eu doei para eles, eu recebi. Então, o nosso Deus é um Deus de princípios. E esse povo aqui, eles voltaram para sua terra, mas sem o princípio da honra ao Eterno, da busca. Sabe, e Deus aqui, acima de tudo, Ele está buscando a honra, a adoração a Ele, porque Ele mesmo disse aqui: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Ele diz: farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor. O Senhor está dizendo que isso vai acontecer na vida daqueles que obedecem o princípio da honra a Ele. Esse povo, eles não estavam preocupados com a casa de adoração, com o lugar aonde se buscava ao Senhor e se oferecia a eles a glória devida a Ele. E aqui nós entendemos que quando quebramos princípios, nós somos quebrados também pelos mesmos princípios. Ou seja, quando nós quebramos uma aliança, um pacto, nós somos quebrados também naqueles princípios. E aqui o Senhor está buscando um povo com esses princípios. E o que eu posso dizer com tudo isso? Talvez você não esteja entendendo. E de que forma eu poderia contextualizar tudo isso aqui que eu tenho falado? De que forma eu poderia aplicar nos dias de hoje tudo isso que eu estou falando? De ter falado. Bom, pessoal, nós estamos vivendo um tempo tão difícil. Nós estamos vivendo dias maus, dias difíceis, com essa doença. A gente vai evitar citar nome por causa da internet, né? Porque eles cortam, enfim. Mas esse problema que a gente enfrentou aí, e outros estão vindo, e outros virão. Mas o que mais deixa a gente preocupado é que esse povo aqui, do tempo de Ageu, passou 70 anos, quase 70 anos, em Babilônia, levado como cativos àquele lugar.
foi destruído tudo deles. Mas de que forma eu poderia aplicar para hoje? Nós estamos vivendo aí há mais ou menos 2 anos desse problema que nós estamos vivendo aí. Eu estou evitando citar o nome por causa da internet, mas é mais ou menos 2 anos, né, que a gente está vivendo esse problema, né, esse mal aí, né, mais ou menos 2 anos. Pois é, 2 anos, e praticamente quase que 1 ano, as pessoas ficaram sem vir ao templo, sem adorar, sem buscar ao Senhor. E o mais interessante é que, logo no início, é que se proibiu das pessoas se locomoverem e virem até o templo adorar o Senhor. Muitas pessoas começaram a dizer que estavam com saudade da igreja, saudade do templo, saudade. Mas os dias se passaram e essa saudade foi acabando, de tal forma que o tempo fez com que essas pessoas se esquecessem do princípio da honra a Deus. Semelhantemente, esse povo aqui, eles passaram por uma temporada ruim, por um tempo difícil. Agora eles retornam para recomeçar. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo pós. E nós estamos vivendo uma nova etapa, um novo recomeço, porque assim como para esse povo, tudo agora é diferente. O templo teria que ser erguido novamente, o antigo templo foi destruído. E não diferentemente para nós esses dias de hoje, tudo tem sido diferente pós um tempo de paralisação. E nesse tempo de paralisação, muitos deixaram de honrar, de buscar ao Senhor. Muitos deixaram o princípio da honra. E o que eu vejo aqui é que o tempo é algo escravizador. Porque aqui eu encontro o profeta dizendo: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Lá no versículo 2, ele diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz: não veio ainda o tempo. Olha só, e aqui nesse versículo 2 ele usa a palavra tempo 2 vezes, olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então vejam, 2 tempos. Segundo a língua grega, existem o tempo kairos e o tempo cronos. O tempo kairos é o tempo de Deus, e o tempo cronos é o tempo do homem. Ou seja, o tempo do homem está dizendo que não chegou o tempo de Deus. O homem no seu tempo cronos está dizendo que não chegou o kairos, o tempo de Deus. E por isso que eles continuam a trabalhar para si próprio, a investir em si próprios, enquanto o princípio da adoração estava arruinado. E quando eu falo o princípio da adoração, estou falando para a casa do Senhor, porque ali é onde se adora o Senhor, é onde se busca o Senhor, é onde a gente traz para Ele alguma coisa para oferecer como sacrifício. Nossas vidas, nossas orações, nosso louvor, nossa adoração e até mesmo
nossas ofertas, dízimos, enfim. Então eu vejo aqui que esse tempo está bem conectado aqui, esse tempo do homem com o tempo de Deus, está bem conectado em Mateus 24, 12, quando se está escrito que por se multiplicar a iniquidade, não é? O amor de quase todos se esfriaria. Porque quando a gente não entende o princípio da honra, nós deixamos de honrar aquele que é digno de toda honra, de toda glória. E com isso, nós ficamos paralisados no tempo, Cronos, o tempo do homem, e o tempo de Deus nunca chega na vida daqueles que assim fazem. Você trabalha, você faz, não rende, não multiplica, porque não há princípios divinos. Você não está observando os princípios divinos. E esse povo aqui recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado, porque eles estavam quebrando o princípio da honra a Deus. E o Senhor está dizendo que se houver a honra a Ele, Ele vai fazer abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Ele vai fazer abalar as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e Ele diz que vai encher de glória esta casa. E Ele diz ainda: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. O que o Senhor quer? O Senhor, pelo princípio da honra, há uma transferência de Deus para nossas vidas. Então anote bem, pelo princípio da honra, haverá uma transferência grandiosa de Deus para nossas vidas. Acredite nisto. O Senhor está dizendo que a glória dessa casa, dessa última casa, será muito maior do que da primeira. Ele está prometendo e Ele está dizendo: minha é a prata. Ou seja, Ele está dizendo: eu tenho ouro e prata para dar a vocês. Entende isto? O princípio da honra. Por que correr, se cansar, quando você tem um Deus que diz que pode fazer infinitamente mais por você? Então, amados, eu quero que você entenda essa verdade. Quando eu guardo o princípio da honra a Deus, vai haver uma transferência dele para a minha vida. Entende isso? Vai haver uma transferência, e ele diz, como está escrito nos evangelhos: dai e dar-se-vos-á a boa medida, sacudida, recalcada e transbordante do Senhor. Essa transferência virá sobre nós por um princípio, por um caminho, que é o princípio da honra a Ele. O Senhor, Ele diz que não divide a glória dEle com ninguém. Não divida a glória de Deus com os teus problemas, achando que teus problemas são maiores do que Deus. Não divida o princípio da honra com a doença, a enfermidade, a escassez, o desemprego, enfim, seja lá o que você está passando. Não divida esse princípio com essas coisas. Tudo que é dele, dê a ele. A honra é ele. E ele diz que a glória dele, ele não dará a outrem. Não divide. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dê a ele o que é dele. Você quer receber tudo de Deus? Dê tudo para ele. Comece a observar princípios. Coloque sempre
o eterno em primeiro lugar em tudo aquilo que você for fazer, em tudo aquilo que você fizer. E hoje nós estamos vivendo essa quebra de princípios, onde as pessoas não querem mais obedecer esse princípio da honra a Deus. Não estão honrando Deus, não estão honrando Deus com o que têm, com o que são. Muitos querem tudo de Deus, e quando Deus não responde às suas orações, entristecem e acham que Deus não é tão bom o suficiente, e começam a buscar outras alternativas, quebrando princípios em cima de princípios e trazendo para si destruição. Esse povo estava cada vez mais se afundando, cada vez mais. Então, para eles não tinha rentabilidade. Olha o que diz o profeta para eles. O profeta, sendo porta-voz de Deus para aquele povo, diz assim: esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com o sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruína, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. E ele diz: por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. O Senhor diz mais: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal e sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Pessoal, nós estamos vivendo um tempo onde a crise não é só na saúde. Agora nós estamos vivendo uma outra crise paralela, que é a crise social, financeira, profissional. Milhões de pessoas desempregadas, bastante pessoas passando fome e necessidade. E é isso que a gente está vivendo esses dias. E nesses dois anos mais ou menos, desse mal, desse vento ruim que veio sobre a terra, que vocês sabem o que é, eu continuo frisando, não posso falar, vocês sabem desse problema que veio sobre a terra, desse mal que foi soprado sobre a terra. Esse tempo foi um tempo bom para se refletir e buscar mais o Senhor. Foi um tempo em que as pessoas tiveram tempo suficiente para buscar a Deus. Aquela coisa diz: não, eu trabalho, eu corro, não tenho tempo. Hoje as pessoas, elas continuam dizendo: por que você não vem adorar o Senhor? Por que você não vai buscar o Senhor? Não, eu não tenho tempo, eu chego em casa cansado, enfim. Eu nunca tenho um tempo para Deus. Mas acaso é tempo de você ter tempo para ir para o shopping, de você ir para passear com a família, tempo para tantas outras coisas, que não é errado. Eu não estou contra essas coisas. Eu apenas estou aqui falando de um princípio divino que está sendo quebrado, que foi quebrado por esse povo, e eles começaram a pagar um alto preço, e que está sendo quebrado pelo povo da nossa contemporaneidade, dos dias de hoje, e que estão pagando um preço também por isso, por causa da quebra desse princípio, que é o princípio da honra. É honrar o Senhor com tudo que você tem. O livro de Provérbios diz: honra o Senhor com teus bens, com todas as primícias de tua renda, com tudo que tu tens, com teus bens, com tudo que você tem, com sua vida, tudo. É princípio.
porque haverá esse princípio da honra a Deus, vai desatar um outro princípio que está em Deus, o da fidelidade. E o Senhor vai liberar, porque Ele diz: minha é a prata, meu é o ouro. E haverá uma transferência de Deus, porque olha só, Ele diz: eu vou fazer abalar as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherão essa glória. Sabe, está escrito na sua palavra que Ele faz a transferência daquele que não serve a Deus para aquele que serve, do injusto para o justo. Ele faz essa transferência. Quando o povo saiu do Egito, houve uma transferência de Deus tão grande na vida daquele povo, que eles saíram dali ricos daquele lugar. Eles foram escravizando 400 anos, mas eles saíram com posses daquele lugar, com muitas posses, ouro, joias, dinheiro. Eles saíram com tudo isso dali. Ou seja, o Senhor transferiu do Egito para o seu povo algo precioso, algo tremendo, que foi santificado quando chegou nas mãos deles. Agora, nós estamos vivendo esse tempo onde as pessoas, elas não têm mais tempo de buscar o Senhor. E quanta gente nesse tempo abandonou esse princípio de honrar a Deus. Quantos deixaram esse princípio? Não adianta. O Salmo 127 fala isto. Não adianta se levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que granjeaste com muita luta, se não for o Senhor que edifica a sua casa. Ele diz que aqueles que são seus filhos, aqueles que o temem, Ele dá enquanto eles dormem. Enquanto nós descansamos, o Senhor transfere pelo princípio da honra tudo aquilo que nós precisamos. O que eu quero dizer nesta noite é que se você está em busca de algo de Deus, observe o princípio. O segredo para você ser abençoado são os princípios. Qual é o princípio que você está fazendo para buscar o Senhor? Como você está buscando Deus? Queridos, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus de princípios. Quando eu olho Caim e Abel, eu olho dois homens com dois princípios. Com o princípio da fidelidade e da honra ao Abba, ao Pai. O outro com o princípio de eu vou dar conforme eu senti, eu tiver tempo ou quando der para eu dar. As Escrituras nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel, porque elas foram com o princípio da honra. Não é o valor, é o princípio que muda a nossa história. Caim, o princípio de Caim foi totalmente errado. Ele não deu honra para Deus. E olhe que diz o texto que Caim, depois de uns tempos, trouxe uma oferta do campo e deu ao Senhor. Mas Abel deu das primícias da cria do seu animal, deu das primícias a Deus.
Qual é o problema aqui? O problema é o princípio. Caim ficou todo indignado, achando que Deus foi desproporcional, porque amou a oferta de Abel e não se agradou da dele. E diz o texto que Deus não se agradou da oferta de Caim. Porque aquilo que é dado com desprezo, gente, e não há nada pior do que ser desprezado. Entende isso? Caim deu com desprezo para o eterno, mas Abel deu das primícias, do primeiro, ele deu ao Senhor, e agradou-se o Senhor da oferta de Abel. Princípios vão nos conectar com Deus. Princípios corretos nos conectam com Deus, e Ele vai liberar na mesma proporção o que você está precisando nesta noite, o que você está buscando dele. O segredo são os princípios. Sabe, de repente, você está aí precisando de algo, buscando algo. Observe princípios. Coloque Deus em primeiro lugar. Dê a Ele a primazia, o primeiro lugar. Sabe, observe esse princípio do primeiro. Primeiro Deus, depois eu e depois na sequência. Mas Deus em primeiro lugar.